Boa noite, irmãos. Antes de tudo, agradecer a Deus, porque todos nós chegamos bem. E os que estão vindo, que cheguem bem também, hoje à noite, amanhã. A Janete, que está aí, a minha esposa, junto com a Isabela, nossa filha, saímos hoje bem cedo de Brasília, nós moramos em Brasília. Saímos por volta das 5h30 da manhã. E depois de 865 quilômetros, algumas dezenas de pedágios, chegamos bem, graças a Deus, por volta das 3 da tarde. Chegamos bem e Deus cuidou de nós na estrada. A estrada estava boa, mas é sempre um risco quando a gente coloca o carro na estrada. Ou a bicicleta, ou a moto, ou o avião no ar. Mas Deus tem sido bom conosco e nos está trazendo, creio que já trouxe a maioria em paz e segurança. E já me parece que isso é um motivo enorme de agradecimento de cada um de nós. Bom, estou presente junto com a minha esposa aí, a Janete, está aí. A nossa filha mais nova, Isabela, está aí também. E os nossos sobrinhos, o pequeno Joseph, que estuda aqui nessa instituição. Imagino que você também esteja com parte da sua família, ou talvez alguns com todos os membros da sua família. Irmãos, coube-me o desafio, a pedido da organização do evento, de tratar de temas práticos relacionados direto ou indiretamente com o tema geral, que é a justificação pela fé. Então, nas minhas 3 intervenções, eu vou tratar desses temas. Mas eu quero introduzir dizendo que nós vivemos, irmãos, tempos muito difíceis para a teologia adventista. Vivemos tempos desafiadores para a identidade adventista. Quando eu entrei a esta igreja, fui batizado há muitos anos, em 1983, era muito fácil distinguir quem era adventista e quem não era. Hoje está muito complicado. Se você coloca um presbiteriano, batista, católico e um adventista no meio, às vezes, se a pessoa não diz que é adventista, você não vai reparar, não vai saber se é mesmo, seja pelo discurso, seja pela vestimenta. E os tempos são desafiadores. E Deus nos colocou para morar, para vivermos e sermos seus missionários nesta época desafiadora. O que fazer? Eu, nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos ou 3 anos, eu tenho pensado muito num texto que está em Atos. Se você puder me acompanhar, por gentileza. Atos capítulo 17. É um texto que eu tenho repetido diversas vezes e que sempre, de um modo ou outro, me fala o coração. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os tempos desafiadores que vivemos, irmãos, exigem que todos nós vivamos com muita atenção, que escutemos as coisas com muita atenção. E sabe de uma coisa? Essa atenção não é só com teólogos ou professores ou pastores ou gente de fora da igreja. Inclusive, temos que ouvir com atenção quando alguém da igreja se levanta. Porque, olha aqui, esse texto, e quando eu leio um texto, eu gosto de fazer imagens, quadros mentais. Esses irmãos de Bereia, sabem quem eles escutavam? Eles escutavam o apóstolo Paulo. Eles escutavam o irmão Silas. Gente da igreja, gente séria. Eu imagino que um dia desses aí, depois de um magnífico sermão do grande e querido apóstolo Paulo, os irmãos de Bereia, ou um irmão de Bereia, cumprimentou o pastor Paulo lá à saída e disse: pastor, gostei muito do seu sermão. Mas eu queria lhe falar uma coisa. Eu tomei nota de tudo que o senhor falou. As citações, os textos. Eu vou conferir com a Bíblia lá em casa. Se o senhor estiver correto, eu vou lhe falar. Mas se o senhor errou, eu também vou lhe falar.
Esses irmãos de Bereia não estavam escutando um herege, eles estavam escutando o apóstolo Paulo. O que eles faziam? Você notou no texto? Diz que eles examinaram. Há 3 coisas que eu aprendo e me parece que são muito importantes. E eu queria que você levasse em conta ao você participar deste congresso. Primeira coisa, receba a palavra com avidez, como os bereanos. Sabe o que significa isso? Significa receber a palavra com alegria, com disposição, com o coração aberto, com a mente aberta, com avidez, com ganas, com fome, com sede. Escute, tome nota. Segunda coisa, examine tudo o que você ouviu. Eu posso me enganar. Eu não gostaria, mas eu posso me enganar. Claro, eu sou um ser humano. Por melhores intenções que tenhamos, às vezes nós falhamos em nosso raciocínio. Por isso você tem que ouvir com avidez, mas você tem que examinar tudo o que nós falarmos. Inclusive o que eu falar nessa noite. Examine. Não receba de graça. Não, você é inteligente. Você é sábio. Receba, tome nota e confira. Terceiro ponto, julgue todas as palavras. Sabe que nós temos um tremendo defeito. Nós damos crédito a todas as coisas que os nossos amigos falam e nós somos muito críticos com todas as coisas que os nossos inimigos falam. Acontece que às vezes nossos amigos falham e acontece que às vezes nossos inimigos falam a verdade. Mas como a nossa disposição é de dar crédito aos amigos e descréditos inimigos, nós falhamos. Por isso eu desafio você a que você julgue todas as palavras, especialmente aquelas que são ditas por pessoas às quais você admira e das quais você gosta. Porque, não sei, parece que quando a gente escuta alguém que a gente gosta e admira falando, parece que a gente perde a capacidade de raciocínio e tudo que a pessoa diz é verdade. Não é não, Senhor. A única pessoa aqui na terra que não se enganou foi Jesus Cristo. Os demais, todos podem se enganar. Assim, receba com avidez, examine a palavra e julgue todas as palavras. Ouça com atenção, ouça com interesse tudo que for dito neste congresso, mas faça como os bereanos, examine o que for dito e faça isso, não apenas aqui, mas em todo o decorrer da sua existência. Isso vai permitir com que você cresça, com que você amadureça, porque informações viram conhecimento e o conhecimento guiado pelo Espírito Santo é capaz de conduzir-nos à salvação, é capaz de conduzir-nos a Cristo. E por falar em conhecimento, o Espírito Santo é essencial em nossa vida, pois o melhor mestre é o Espírito Santo. Ele nos ensina e ele nos lembra aquilo que Jesus Cristo nos ensinou quando esteve aqui na terra. Se nós somos capazes de discernir entre o correto e o incorreto, se nós somos capazes de discernir entre a mentira e o erro, é graças ao Espírito Santo que atua em nosso favor. E por falar em Espírito Santo, nesta noite eu quero tratar de um tema que está diretamente ligado ao tema da justificação pela fé. Eu diria até que é uma evidência de se de fato aceitamos ou não a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nesta noite eu quero estudar um pouquinho com vocês sobre o selamento e a chuva serôdia. Esse tema é muito importante. No livro Primeiros Escritos, aliás, no livro, na revista Sinais dos Tempos, de 1º de novembro de 1889, Ellen White escreveu assim: chegou o tempo quando todos os que têm interesse em sua salvação deveriam inquirir com seriedade e solenidade: o que é o selo de Deus? Olha que interessante, que importante essa citação da senhora White. Chegou o tempo em que todos os que têm interesse em sua salvação deveriam se perguntar com seriedade e com solenidade: o que é o selo de Deus? Os nossos pioneiros, lá no passado, desde cedo na história da igreja, se interessaram pelo tema do selo de Deus, do selamento, porque eles achavam que esse tema era uma questão de vida e morte. Então vamos fazer como os nossos pioneiros, vamos pensar pelos próximos minutos que ainda tenho a respeito desse tema tão importante. Comecemos o ponto de partida, Apocalipse. Vá lá comigo, por favor, para Apocalipse capítulo 22. Vamos usar bastante a Bíblia. Eu não preparei PowerPoint,
mas eu trouxe o power aqui, ó. Aqui comigo. Portanto, vamos deixar o point para lá e vamos usar apenas o que interessa, o power. Vamos para Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12. Continua o injusto fazendo injustiça. Continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Preste atenção nesse texto. Esse texto diz e identifica dois grupos. O primeiro grupo, os que são leais a Deus. O segundo grupo, os que se rebelaram contra Ele. Esses dois grupos são colocados em primeiro plano na última batalha da terra, sob os símbolos do selo de Deus ou a marca da besta. Mas como é que eles chegaram lá? Temos que voltar um pouquinho. Volta comigo um pouquinho. Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, por favor. Apocalipse 7, 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse texto é muito importante, tome nota deles, depois faça como os bereanos, examine-os você no quarto, em casa. Mas esse texto apresenta 3 aspectos fundamentais. O primeiro, Deus vai adiar seu julgamento final até que o processo de selamento seja completado. Correto? Essa é a primeira ideia desse texto. Uma segunda ideia, serão selados os servos de Deus que foram totalmente fiéis e leais ao Senhor. E o terceiro assunto nesses textos, o selo de Deus é colocado na testa ou na mente. Testa como símbolo de mente. E aqui então surge a primeira pergunta. O que significa ser selado? Como assim receber o selo de Deus na testa? Muito bem. Não é difícil compreender isto, mas é necessário um pouquinho de reflexão histórica. Se você estuda o contexto histórico deste texto e dos textos do Antigo Testamento que falam também a respeito desse assunto, direto ou indiretamente, você vai descobrir que a ideia básica do selamento era indicar 2 coisas: propriedade e pertencimento. Eram seladas as coisas que pertenciam a alguém. Eram seladas as coisas que eram de propriedade de alguém. De tal forma que quando algo era selado, como por exemplo um documento, isso era para a proteção do documento. E mais, era para a proteção do conteúdo do documento. Depois você confere, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Aliás, a gente pode conferir agora. Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E que mais diz aí? De todo selado com 7 selos. Significa isso? Estavam protegendo o selo, estavam protegendo o documento, estavam protegendo, acima de tudo, o conteúdo do documento. Então, tenha em mente isso. Selar tem a ver com propriedade. Selar tem a ver com pertencimento. Este selamento de pessoas do Novo Testamento denota a identificação daquelas pessoas que são fiéis a Deus. E porque são fiéis a Deus, pertencem a Deus. E porque são fiéis a Deus, são propriedade de Deus. Vai juntando esses elementos todos. Um aspecto importante a lembrar, irmãos, é que o selamento é algo que acontece quando uma pessoa vem a Cristo. Ser selado com o selo do Espírito Santo é o sinal de um cristão genuíno que pertence a Deus e é sinal também da certeza da salvação. O apóstolo Paulo dá uma explicação extraordinariamente clara em Efésios. Então vamos sair de Apocalipse, vamos para Efésios agora, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também
Vós, que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fostes selados, diz Paulo, com o Santo Espírito da promessa. Lembre, selar é pertencimento, selar é propriedade. Selados são aqueles que, por serem fiéis e leais, são protegidos pelo Espírito Santo, amando do Pai Celestial. Essa mesma ideia aparece, ou um desdobramento dessa ideia, aparece em Efésios 4, versículo 30. Veja lá. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Percebem a atuação do Espírito Santo o tempo todo no processo de selamento? Ele é fundamental. Por isso não dá para falar de selamento, claro, obviamente, sem falar do Espírito Santo. Então, uma ideia ficou clara até aqui. Os cristãos genuínos são aqueles que Deus reconhece como seu próprio povo, e ao reconhecê-los como seu povo, Ele permite que o Espírito Santo faça um selamento nesses filhos e filhas. O apóstolo Paulo insiste com essa ideia em 2 Timóteo 2,19, por favor. 2 Timóteo 2,19. Segundo Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece quem? Os que lhe pertencem. Selamento, eu repito, com insistência, indica propriedade. Selamento indica pertencimento. O selo de Deus é escrito na testa. É o que está escrito em Apocalipse 14:1. Então olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, os quais tinham escrito o seu nome, e o nome de seu Pai na testa, e verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Depois acrescenta 22:4. Selar é dizer você me pertence. Selar é dizer você é a minha propriedade. Agora, a gente leu Apocalipse, voltamos ao Apocalipse, por favor, capítulo 7, versículos 2 e 3. Nós lemos que houve aí um processo de selamento. E a pergunta, qual que é o selo que o anjo colocará na testa? Irmãos, o selo a ser colocado na testa é uma marca que os olhos humanos não são capazes de ver, mas os anjos podem ler. E o anjo destruidor verá essa marca de retenção na testa dos filhos e filhas de Deus e dirá: você pertence a Jesus Cristo. Você é propriedade de Jesus Cristo. No livro Primeiros Escritos, na página 38, Ellen White diz que este selo deve ser dado somente aos que fazem a preparação necessária. Aí abre-se um outro tema. O selamento não é algo fortuito, não é algo que acontece automaticamente. Tem que haver um preparo por parte daqueles que querem ser selados. E você pergunte, que preparo? Bom, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Mas, irmãos, vamos retomar a ideia. O selamento é o estabelecimento definitivo de um ser humano na verdade. Claro, se eu pertenço a Jesus Cristo, eu não posso viver na mentira. Se eu sou propriedade de Jesus Cristo, eu não posso viver na mentira. Aqueles que são selados, e o selamento significa pertencimento e propriedade, aqueles que são selados por Deus, passam a viver apenas a verdade do Senhor. E como isto é possível? Aí nós temos que ir para Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Um texto super conhecido. Como é possível ser selado e viver a verdade? É simples. Hebreus 8, 10 diz assim: porque esta aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Sabe por que os selados poderão viver a verdade de Deus? Porque eles terão a palavra de Deus, os seus mandamentos, na mente, na cognição de inteligência e no coração.
em toda a existência humana. É a partir disso, ou por causa disso, que eles serão capazes de viver a vontade do Senhor. Ellen White acrescenta um pensamento interessante a este conjunto de o que é o selo de Deus. Lá no Testemunhos Seletos, volume 3, página 232, ela diz assim: o sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado no 7º dia, o memorial divino da criação. Ela acrescenta um outro ponto importante. De modo mais amplo, o selamento envolve ter a lei de Deus na mente e no coração. Mas Ellen White destaca aqui, obviamente, porque temos a lei de Deus na mente e no coração, nós também temos a observância, a prática do dia do Senhor. Alguém pode perguntar, quando ocorre o selamento? Qual a duração desse processo? Vamos recorrer à resposta que Ellen White nos dá. Nos primeiros escritos, página 58, ela diz assim: o tempo do selamento é curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e a nossa eleição. Irmãos queridos, em sua misericórdia, em sua graça, Deus pediu a 4 anjos para segurar os ventos da contenda. Deus pediu a 4 anjos para segurar os ventos da discórdia, para que seu povo possa ter tempo para se preparar a fim de receber o selo de Deus em suas testas. Por outro lado, temos que reconhecer que o processo de selamento, embora seja um processo curto, nesses eventos dos últimos tempos, por outro lado, o processo de selamento começa para cada cristão, sabe quando? No dia da sua conversão. E termina quando finda para ele o tempo da graça, ou seja, por ocasião de sua morte ou por ocasião do juízo investigativo. Por que Deus quer selar os seus filhos? Já falamos que o selamento tem a ver com pertencimento e com propriedade, mas deixe-me mencionar mais 4 elementos fundamentais do propósito do selamento. Em primeiro lugar, irmãos queridos, o propósito do selamento é fixar na mente dos filhos e filhas de Deus os princípios da lei do Senhor. E quais são esses princípios? Aí temos que ir para Êxodo capítulo 20. O que diz em Êxodo capítulo 20? Você se lembra dos mandamentos, mas eu quero não mencionar os mandamentos, quero mencionar apenas os princípios da lei de Deus, que são 10. Mandamento 1, o princípio é lealdade. Mandamento 2, o princípio é culto correto. Mandamento 3, o princípio é reverência. Mandamento 4, o princípio é santidade. Mandamento 5, o princípio é respeito à autoridade. Mandamento 6, o princípio é respeito à vida. Mandamento 7, o princípio é pureza. Mandamento 8, o princípio é honestidade. Mandamento 9, o princípio é veracidade. Mandamento 10, o princípio é contentamento. Um dos grandes objetivos do selamento é Deus tomar esses princípios que eu mencionei e colocá-los na nossa mente, em nosso coração. Há muita gente que se engana e vê os mandamentos de uma perspectiva do que não pode ser feito. Uma leitura madura e uma leitura correta dos mandamentos mostra que por trás de cada negativa há um princípio positivo. Você queria tomar nota e não deu tempo, né? Eu vou repetir. 1, lealdade. 2, culto correto. 3, reverência. 4, santidade. 5, respeito à autoridade. 6, respeito à vida. 7, pureza. 8, honestidade. 9, veracidade. 10, você já pensou se todos nós vivêssemos no dia a dia esses 10 princípios? Não seria necessário nenhuma outra lei, né? Só esses 10 princípios norteariam toda a sociedade. Então, esse é um propósito fundamental do selamento. Um segundo propósito, o objetivo do selamento, é fazer que os selados
sejam fiéis à observância desses princípios. Um terceiro propósito é preparar os fiéis para que permaneçam firmes durante o tempo de angústia. E, finalmente, um quarto propósito do selamento é preservar os fiéis da destruição final. Aí você talvez esteja pensando, pastor Adolfo, o que eu faço? Eu quero receber o selo de Deus. Eu sugiro para você, para mim, 3 aspectos, ou 3 requisitos. O primeiro, quem quiser receber o selo de Deus precisa refletir plenamente o caráter de Jesus. Esse é um desafio enorme. É por isso que quando Deus nos justifica, é como se ele tomasse aquele barco que está lá afundado em alto mar. A justificação é trazer esse barco que está afundado e amarrá-lo no porto, no cais. Isso é justificação. Mas eu lhes pergunto, para que serve um barco furado amarrado no porto? É apenas o primeiro passo. O segundo passo chama-se santificação. É quando o especialista começa a tampar os furos, preparando esse barco para que faça o que ele deve fazer. E o que um barco deve fazer? Singrar as águas. Deus nos justifica. Ele nos tira do fundo dos nossos pecados. Mas de que adiantaria isso se ele não nos preparasse para viver uma vida correta? Isso é santidade. Até aquele dia em que, no abrir e fechar de olhos, ele nos glorificará. Primeiro desafio para quem quer receber o selo de Deus. Precisamos refletir plenamente o caráter de Deus. Deus já justificou você. Agora ele está santificando. E no processo da santificação, a gente sofre. Porque crescer dói, amadurecer dói. E nesse processo, todos nós vamos desenvolvendo o nosso caráter. O que é santidade? Santidade nada mais é do que crescer no desenvolvimento do nosso caráter. De tal forma que as pessoas digam, uau, você está diferente. Você está melhor do que quando eu conheci você. Um segundo aspecto fundamental para quem quer receber o selo de Deus é que que a pessoa que quer receber o selo de Deus precisa estudar com mais profundidade e com mais empenho o caráter de Deus. Ora, isso é muito básico lembrar. Se eu quero viver a vontade de Deus, eu preciso conhecer quem é esse Deus a quem eu preciso obedecer. E o grande problema do legalismo é que o legalista se amarra nas ordens de Deus. E o grande problema do liberal é que ele não se amarra nem em Deus, nem nas ordens de Deus. O que Deus pede? Antes de você obedecer minhas ordens, eu quero que você me conheça. A boa nova é que nós temos a palavra de Deus. Aqui nós temos tudo o que precisamos saber de Jesus Cristo. Ora, para sermos selados, temos que conhecer a Deus. E onde que Deus se revela? Ele se autorrevela na sua palavra. E um terceiro aspecto, em terceiro lugar, quem quiser receber o selo de Deus precisa vencer o mundo, vencer o pecado, demonstrar confissão, demonstrar arrependimento. E eu vou falar disso no meu terceiro tema. Mas eu quero citar aqui o que Ellen White disse no livro Testemunhos para Ministros, páginas 4, 4, 5. Olha que coisa impressionante. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Irmãos queridos, Deus não mudou não. As exigências dele são as mesmas que foram no passado. E ela continua, aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo de Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão ignorados. Somente os que em sua atitude diante de Deus demonstram arrependimento e confessam seus pecados, esses serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Um desafio enorme.
Desafio enorme. Toma pouco tempo para Deus nos justificar, mas toma o resto da nossa vida para Ele nos santificar. E isso dói. Bom, eu quero resumir o que foi dito até aqui, e aí em seguida ir para a segunda parte final. Primeiro ponto que eu mencionei até agora, o recebimento do selo do Deus vivo está condicionado à nossa vitória sobre o pecado em Cristo. Para ser vitoriosos, precisamos conhecer Cristo, Deus. Para conhecer Deus, precisamos ler a sua palavra. É por isso que nós adventistas insistimos tanto. Leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia, porque não há livro mais importante do que este livro. Porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. É por isso que a igreja aqui na América do Sul insiste tanto com o projeto Reavivados por Sua Palavra. Por que insistimos tanto? Pedindo à igreja, aos irmãos, aos pastores, a todo mundo para estudar a Palavra de Deus. Porque é na Palavra de Deus que nós conhecemos Deus. E conhecer Deus é o ponto de partida para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Aí eu pergunto para você, você é um homem da Palavra? Você é uma mulher da palavra? Irmãos queridos, este é um grande livro. E todo grande livro precisa de um grande leitor. Sabe o que está acontecendo? Infelizmente, esse livro grande tem tido leitores muito pequenos, muito descuidados, muito dependentes do que os outros dizem. E eu abro aqui um parêntese, eu fico impressionado como algumas pessoas são tão ingênuas de entregar sua mente e coração à explicação de qualquer pessoa. Eu fico impressionado. Nunca estudaram um tema e de repente alguém faz uma palestra de 40 minutos, pronto. Aquele passa a ser a perspectiva da pessoa sobre aquele tema. Não, por favor, não faça isso não. Você é inteligente. Não entregue sua mente e coração à primeira explicação. Não faça, você estude. Sabe, você e eu, nos tempos em que vivemos, temos que ser teólogos, responsáveis pelo nosso crescimento na compreensão da palavra de Deus. Não terceirizemos isso aos youtubers, não terceirizemos isso aos influenciadores. Essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade minha. Eu recebo quase todos os dias perguntas ali nas minhas redes sociais. Pastor, faz um vídeo explicando tal texto. Eu não faço não. Sabe por quê? Porque cada pessoa pode estudar. Cada pessoa pode tomar a Bíblia e aprender. Aí fica muito fácil, né? E tem pessoas que insistem, pastor, eu já te pedi, vou te pedir pela segunda vez, faça um vídeo sobre tal assunto. Aí começa a insistir. Teve um rapaz, que eu achei tão engraçado. Pastor, faça um vídeo sobre esse tema. Eu não fiz, né? Claro. Semana seguinte, pastor, pela segunda vez, faz um vídeo sobre esse tema. Eu não fiz. Aí na terceira semana, o irmão falou assim, vou te dar a última chance. Faz um vídeo sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que deixar de ser preguiçoso, sentar o corpo numa cadeira, abrir a Bíblia e dizer, Deus, ajude-me a entender a palavra. Eu quero ser como um bereano. Eu quero examinar. Pega a Bíblia. Pega uma Bíblia de estudo. A CPB acabou de lançar o comentário o comentário da Bíblia Andrews. Serão 4 volumes. É extraordinário. Está maravilhoso. Compre esse material. Você, a palavra, o Espírito Santo. Grandes livros precisam de grandes leitores. E você? Tem sido um grande leitor da Bíblia? Bom, vamos para o segundo ponto. Um tema ligado diretamente ao selamento é a chuva serôdia. O Espírito Santo é a maior bênção que o Filho de Deus e a igreja podem receber. E quem recebe o Espírito Santo, recebe juntamente com ele muitas outras bênçãos espirituais. De tal forma que o Espírito Santo é fundamental neste processo de crescimento. E Deus, na sua capacidade didática, tomou um elemento da natureza para que nós compreendêssemos a importância no passado e no presente do Espírito Santo. E eu quero que você leia esse texto comigo. Joel, capítulo 2, versículo 23.
Daniel, Oséias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Que coisa maravilhosa. É simples de entender isso, irmãos. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura, no outono. Portanto, para este povo, naquela região, a chuva temporã é necessária para que a semente possa germinar. Chuva temporã, germinação. Por outro lado, nesta mesma terra, nesta mesma geografia, a chuva serôdia cai na primavera, principalmente entre os meses de março e maio. Enquanto que a chuva temporã serve para a semente germinar, a chuva serôdia é fundamental para que o grão cresça e produza uma boa colheita. Chuva temporã, germinação. Chuva serôdia, crescimento. Vou repetir. Chuva temporã, germinação. Chuva serôdia, crescimento. Para que finalmente haja uma boa colheita. Na sua infinita sabedoria e capacidade didática, o Senhor utilizou esta operação da natureza para dizer: vocês precisam do Espírito Santo no passado, vocês precisam do Espírito Santo no presente. No passado, para que vocês germinem. No presente e no futuro, para que vocês cresçam de tal maneira que estejam dando frutos quando eu venha buscar vocês ao meu reino. É simples de entender. É simples de entender. Agora, a pergunta é, por que o Espírito Santo é necessário? Por que ele aparece de maneira tão impressionante aí? Eu quero que você depois verifique esses textos, mas eu queria que você tome nota desses textos. O primeiro deles, João 14, 26. Se você quiser entender a importância do Espírito Santo, você tem que ler João 14, 26. Mas eu já vou lhe dar uma sugestão. O Espírito Santo, diz esse texto, é necessário para dirigir a nossa mente no estudo da palavra. Segundo texto para entender a importância do Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8. Sabe qual é o ensinamento lá? Precisamos do Espírito Santo, porque é só Ele que nos convence de pecado, justiça e juízo. Terceiro texto para compreender a importância do Espírito Santo, Marcos capítulo 13, versículo 11. O Espírito Santo é importante porque só Ele nos lembra as verdades que nós já estudamos. Quarto texto importante para entender a importância do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Lá diz que o Espírito Santo é necessário para nos habilitar com o espírito missionário. Quinto texto para entender a importância do Espírito Santo, Romanos 8,16. Lá está escrito que o Espírito Santo é necessário para nos capacitar para o testemunho. Sexto e último texto para entender a importância do Espírito Santo, Romanos 8,26. Ali é dito que o Espírito Santo é importante, porque é só Ele que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Irmãos queridos, não dá para viver sem o Espírito Santo. É por isso que houve uma concessão histórica lá no Pentecostes. E é por isso que haverá uma concessão presente e futura quando o Espírito Santo for derramado na sua intensidade, a fim de que nós sejamos preparados para podermos cumprir com a missão. Eu termino com a última pergunta. Ok, eu entendi. Mas eu quero saber quais as condições para eu receber o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeira resposta. A pergunta é, quais as condições para receber o Espírito Santo? Primeira resposta, básica. Você precisa sentir necessidade dele. Simples. Você quer receber o Espírito Santo? Quero. Então, demonstre necessidade dele. No livro Atos dos Apóstolos, na página 50, Ellen White escreveu assim, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Simples assim. A sua próxima oração deveria ser, Deus,
eu entendi hoje à noite que eu preciso do Espírito Santo. Por favor, ajude-me a sentir essa necessidade. E a promessa vai se cumprir na sua vida. Porque esse tipo de oração que Deus nunca poderia deixar sem resposta. A pergunta é, quais as condições para receber o Espírito Santo? Segunda resposta, esteja disposta a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Irmãos queridos, o Espírito Santo nunca foi nos dado para nos alegrar. O Espírito Santo nunca foi nos dado para nos deixar mais felizes. O Espírito Santo nunca foi nos dado para nos motivar. Isso não é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre é dado para nos purificar ou para nos preparar para a missão. Ellen White escreve assim, como todas as outras promessas, a promessa do Espírito Santo é dada sob condições. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo e todavia não recebem benefício. Sabe por quê? Porque não entregam a vida para ser guiada e regida pelas forças divinas. E ela termina dizendo assim, e a citação é do Desejado, página 672. Ela diz assim, não podemos usar o Espírito Santo. É Ele que tem que nos usar. Então, Deus... eu queria tanto fazer isso, por favor, me ajuda. Não, amigo, está errada essa oração. Deus não é seu ajudante, é você que tem que ser ajudante dele. Deus não é seu colaborador, é você que tem que ser colaborador dele. Quando você diz, Deus, eu entendi, por favor, aqui estou eu, por favor, use-me em seu serviço, use-me como quer. Se prepare, porque aí Deus vai agir. Agora, quando você estiver dizendo, Deus, eu gostaria tanto disso, o Senhor faz, eu vou ficar lá. Talvez dizendo, eu até faria, mas vai te fazer mal. E porque vai te fazer mal, não vou fazer. Mas quando você se coloca ao seu serviço, dizendo, use-me, guie-me, com certeza você receberá a concessão do Espírito Santo. E finalmente, a pergunta é, quais as condições para receber o Espírito Santo? A primeira resposta foi, sentir necessidade dele. A segunda é, estar disposto a ser usado, a ser guiado. E a terceira, despojar-se do eu. Deus não pode conceder-me algo se eu estou cheio de mim. Deus não pode conceder-me algo se eu estou cheio de mim. Eu preciso me esvaziar. E Ellen White diz assim, no Testemunho Seleto, volume 2, página 382, Deus anseia derramar sobre nós seu Santo Espírito em fartas medidas. E ela diz assim, quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos para ver as pedras de tropeço que nossa dessemelhança com Cristo tem posto no caminho dos outros. Tudo isso Deus nos manda remover. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Sabe por que muitos de nós não temos o Espírito Santo? Porque estamos cheios de nós mesmos. Aí não tem espaço para o Espírito. Você pode estar pensando assim, eu entendi. Eu quero ser selado. E eu quero receber o Espírito Santo. E agora, o que eu faço? Mais 3 ideias finais. Clame pelo Espírito Santo. Peça. Peça a Ele. Além disso, confesse e abandone seus pecados. Foi pela confissão, diz Ellen White, no Testemunhos para Ministro, página 507, foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O mesmo trabalho, em grau mais elevado, deve ser feito agora. Finalmente, aprofunde seu conhecimento de Deus. Se tem uma doutrina que nós teríamos que estudar com muito mais afinco, é a primeira doutrina do Nisto Cremos. Qual que é? A Bíblia é a primeira crença. Naquela divisão de doutrina de 6, vocês lembram qual é a primeira? A Deus. Precisamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Lembra que está escrito em Oséias 6,3?
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Se você quer se tornar um homem de Deus, se você quer se tornar uma mulher de Deus, se você quer se tornar um homem do Espírito, se você quer se tornar uma mulher do Espírito, se você quer se tornar um homem da palavra, se você quer se tornar uma mulher da palavra, você precisa conhecer mais Deus, porque quem está na presença de Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Mas atenção, para estar diante da presença de Deus, não precisa fechar os olhos, cruzar as pernas ou levantar as mãos aos céus, no estilo oriental, nada disso não. Apenas abra a palavra. Leia com atenção, leia com oração, e dessa forma Deus falará com você, manterá comunhão com você. O mesmo Espírito que inspirou a palavra está ao seu lado para você compreender e viver a palavra. Neste congresso, você será desafiado a refletir na salvação e no Cristo que justifica. Lembre-se, a justiça pela qual somos justificados é imputada, diz Ellen White. E a justiça pela qual somos santificados é comunicada. O primeiro é o nosso direito ao céu. O segundo é a nossa aptidão ao céu. Mas eu tenho uma pergunta. Uma pessoa que foi selada e que recebe o Espírito Santo em sua vida, que tipo de vida tem? Uma pessoa que foi selada e que recebeu o Espírito Santo em sua vida, qual será o estilo de vida? E mais, nós sabemos, e vocês vão aprender muito disso ao longo das palestras da semana, de amanhã, de sábado e domingo, nós sabemos que justificação pela fé é o ato gracioso, judicial, pelo qual Deus, com base na morte substitutiva de Cristo, faz pelo menos 3 coisas. Primeira, declara santo o pecador, declara inocente o culpado e declara justo ou injusto que crê. Agora, se o pecador morre pela fé, se o pecador morre pela falta de fé, o justo vive pela fé. Isso é claro, é simples de entender. No entanto, a pergunta que eu insisto é: de que maneira deve viver uma pessoa que foi justificada em Cristo? De que maneira deve viver uma pessoa que recebeu o selo do Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo e que foi justificada? Existe um estilo de vida para essas pessoas? A resposta será o tema de amanhã à noite. Amém.